Bom dia, quem está chegando. Bom dia, professor. Bom dia, grande Lucas. Bom dia, Cleitinho. Oi, Caveira. Tio Cleitinho, tudo bom? Eu. Carlinhos, cadê? Liga a câmera aí, Carlinhos, para nós te ver. Tem gente aqui querendo te ver, hein? Olha aí que cara bonito, parecendo Chapolin Colorado, todo de vermelho. Só falta o coração assim no peito, CH. Esse cabo é bonito mesmo, esse cara. É das meninas não se apaixonar com um galego desse. Sabia até com cara de sono. Tu tá as caras de sono, Caveirinha. Deixa eu só fazer mais uma chamada lá no grupo. Dizer que já temos gente na sala. Nália, tudo bem? Tudo. E o senhor? Melhor agora vendo vocês. O professor Olha, aqui até Terezinha apareceu hoje. Eu interrompi, Carlos. Você ia dizer o quê? Desculpe. É que livro. Sim, Carlinhos, vamos já começar, né? Fiz uma chamada lá agora no grupo, dizendo que já tinha gente na sala. Vamos ver qual foi a atividade que foi passada para casa. Deixa eu abrir aqui o Classroom. Página 7 de atividades, hein? Pega aí, Caveirinha, página 7 de atividade. Coça aí esse piolho, página 7 de atividade. Vamos pegar aqui para fazer a correção. Professor, de qual livro? Atividade, livro 4. De qual capítulo do livro? Livro 4, página 7 de atividades. Sétima questão. A minha câmera tá fechada. A iluminura a seguir representa uma importante cerimônia praticada durante o feudalismo. Gente, lembra a primeira coisa que quando a gente fala de feudalismo, nós estamos falando sobretudo da primeira fase da Idade Média, a chamada Alta Idade Média, né? Após o século XI, após o ano 1000, essa configuração chamada de feudalismo, esse jeito da sociedade se organizar, vai declinar, vai chegando ao fim, caminhando para o fim. Então, a cerimônia praticada, a gente comentava sobre essa cerimônia ontem. Só que aqui aparece um pouco diferente, né? Na que a gente analisou antes, Nália ajudou a gente. Era um camaradinho azul em pé, o outro com a vestimenta mais ou menos nessas cores. Só que também em pé, aqueles estão em posições diferentes, mas trata da mesma cerimônia que a gente analisou na aula de ontem. Mesmo tema que aparece aí na pintura, né? Qual o nome da cerimônia representada nessa ilustração, nessa iluminura? Por que Cerimônia de enfeudação? Uma cerimônia de enfeudação. Confere aí, Rianzinho. Então, Caveirinha, vê aí. Foi, sim. Eu botei que era vassalagem. Cerimônia de enfeudação ou de vassalagem. Dá na mesma. Muito bem, Lucas. Confere aí, Caveirinha, no teu livro didático. Caveirinha, presta atenção na aula. Gabrielzinho, botasse aí na letra A. O professor, eu botei vassalagem. Enfeudação ou vassalagem, né? Certo. Malu, Lucas, deu aqui outro sinônimo para essa cerimônia. De enfeudação ou de vassalagem. Está correto uma das duas opções. Preencha aí, Gabrielzinho, Marcos. Página 7, estamos na correção. Vamos agora para a letra B, do 7º quesito da página 7. Por que essa cerimônia era importante para a manutenção do sistema feudal? E aí? Fortalecia simbolicamente os Que precisavam ser mantidos entre. Porque faz um juramento e os seus senhores feudais. Juramento, fidelidade, que deveria ser garantida. Olha aí o Isaías chegando também com a sua câmera ligada, bonitão. fortalecia simbolicamente os coisas. O Cleitinho. Fortalecer a fidelidade, o juramento, né? Tudo isso é Eu importante. coloquei isso, professor. E aí, Entre Gabriel? os Pois um nobre concedeu o poder de uma determinada propriedade ao outro nobre.
E isso, um nobre concedia poder, autoridade, terra a outro nobre. Tudo isso aí são opções de resposta que a gente poderia ter colocado. Tá tudo correto o que você disser aí. Malu, Lucas, Nália. Gabrielzinho ia falar? E eu queria dizer que Isaías é útil, não fala com ele, não. Não, rapaz, eu quero saber o que foi aquela frase que você botou lá no seu perfil do WhatsApp. Que Isaías, não sei quem é seu melhor amigo. E onde é que fica o professor de história nessa história aí? Cadê a nossa amizade tá enfraquecendo? Não pode Hã? enfraquecer não, rapaz. Respeitar a amizade aí de Cecília. Cadê Cecília? Tá por aqui com outra pessoa ali, cujo nome eu não É, né? sei. Que eu ainda vou Fica a aula, mudar. não sei que Professor, ainda vou mudar aquele recado. Cuidado aí, fiquei com ciúme aí dessa sua frase no perfil, hein, Gabrielzinho? Não vai trocar nossa amizade aí pelo professor de geografia ou por esses camaradas do jogo do Free Fire, não. Senão eu não como mais os hambúrguer que você levar para mim. Mentira, pode levar, Gabrielzinho. Tava delicioso. Oitava questão, falso ou verdadeiro? Lá nos anos 300, século IV, o cristianismo conquistou espaço nas camadas privilegiadas da sociedade romana. Ou seja, o cristianismo foi aumentando aí entre as camadas privilegiadas. Olha, interessante o que diz a pergunta, hein, gente? Porque inicialmente o cristianismo ele vai ganhando adeptos fiéis. Quem é que vai se tornando cristão no começo? As camadas mais populares. Aqui está dizendo que a partir dos anos 304 são as camadas privilegiadas, camadas ricas. Não esqueça que é no ano 313, século IV, que o próprio imperador se tornará cristão, hein? Tá chegando aí o Tauan, Lucas, Durval, Iris, Vitor Mateus, está por aqui também, Bia, Davizinho, chegando aqui também, Davizinho. Então, continuando aí a oitava questão. Sobre a expansão do cristianismo e sua hegemonia. O que é hegemonia? Poder único. Seu poder único na Europa, ou seja, só ele mandava a religião cristã. Marque aí um X, onde for falso ou verdadeiro. Primeira linha da coluna do oitavo quesito diz que em 380, verdadeiro, muito bem, Rianzinho. Marca um X na primeira coluna. Segunda linha, ao contrário dos senhores feudais, a Igreja Católica tinha um poder centralizado. É verdadeiro. Verdadeiro? É verdadeiro. Ao contrário dos senhores feudais. Vamos entender essa linha aí, gente? Peraí. Corrija aí, Rianzinho. Professor, Oi, Lucas. tem na letra C do sétimo? Sim, eita mesmo, Lucas. Bem lembrado, cara. Pulamos a letra C, ó. A Passou obrigação batido aqui. passada era recolher impostos em nome do rei. Recolher impostos e o quê? Em nome do rei. Em nome do rei daquela terra. Excelente. Recolher impostos. Seria uma das obrigações que a gente colocaria aí na letra C. Bem lembrado, Lucas. Valeu mesmo. Eu coloquei cuidar e ter poder de certa propriedade. Cuidar, recolher impostos, proteger de invasão, poderia ser outra opção de resposta também. Administrar as terras, poderia ser outra opção de resposta. Tudo isso aí que vocês estão dizendo. Valeu mesmo. Agora temos que entender, Rianzinho e os demais, Gabrielzinho, essa segunda linha do oitavo, Gabriel. O que é que ele está dizendo aí, ó? Que ao contrário dos senhores feudais, a igreja tinha poder centralizado. É verdadeiro, gente. Então, se é verdadeiro que a igreja tinha poder centralizado, já sabemos que no feudalismo o poder ele era o contrário de centralizado. Não foi isso que a gente disse ontem, na aula de ontem? Oi. Antes do feudalismo, o que é que a gente tinha? O poder centralizado do Império Romano. Havia um só imperador que mandava em todas as terras da Europa. Com as invasões germânicas, as várias tribos invadiram. Os diversos territórios foram divididos para cada tribo, para cada rei. Então o poder ficou descentralizado. Não era mais só um que mandava, eram muitos que mandavam. Por isso, descentralizado. No feudalismo, o poder era assim. Tinha vários reis, tinha vários senhores feudais. Cada um mandava no seu reino. Cada rei mandava no seu reino. Já na igreja, eram muitos que mandavam ou só um? Só um? Só um. Inclusive, até hoje é assim. Acho que foi Iris que disse aqui. Muito bem, Iris. Foi eu. Isso. Ainda hoje só um manda na religião, na igreja.
O líder soberano, que chama-se Papa, né? Na época e até hoje, é uma única liderança. O poder está centralizado naquela única pessoa. Então é verdadeiro. Ao contrário do feudalismo, que o poder era descentralizado, na igreja o poder era centralizado. Então é verdadeira. Marca um xizinho muito bem, Gabriel. Aí na coluna do verdadeiro. Terceira linha. A Igreja Católica podia ser considerada a instituição mais poderosa da Europa? Fácil essa, né, gente? Diz aí os demais. É verdadeira. O xizinho deve estar marcado aí na coluna verdadeira, na terceira linha. Quarta linha. Na Idade Média, por meio de doações, heranças e taxas, como o dízimo, a igreja acumulou riqueza e fortaleceu seu poder. Também é verdadeira, gente. Marca aí um xizinho na primeira coluna, é verdadeira. Por meio de doação, herança, cobrança do dízimo, a igreja aumentou o seu poder financeiro. Gente, vai ser tudo verdadeiro, é? Só o último que vai ser falso, Rianzinho. No período medieval, surgiu o clero regular, que vivia em contato constante com a população, e o clero secular, que vivia recluso e se dedicava às orações e aos estudos. O erro dessa afirmativa está que é o contrário. O clero regular vivia recluso e o clero secular que vivia em contato. Professor, que página? Eu acho que eu estou na página errada. Página 7, oitava questão. Estamos fazendo a correção aí. Tava errando, né? Então, a correção, Isaías e os demais do oitavo. As quatro primeiras afirmativas... É do livro de atividades, né? Isso, página 7 de atividades, oitava questão, correção da atividade que foi para casa. As quatro primeiras linhas verdadeiras e a última falsa. Podemos voltar ao livro didático? Sim. Ok. Vamos ver lá qual foi a página que a gente parou no livro didático. Quem ajuda o tio? Página 8, não foi? A gente terminou a página 7. Foi. Vamos agora à página 8. Ele já começa na página 8 com uma palavrinha lá, gleba. Quem lembra o que é isso? Anotei aqui. Hein? Terras. Terras, muito bem, Naila. Os servos da terra, os servos da gleba. Deixa eu só abrir aqui no positivo. Didático, página 8. Página 8 do didático. Está abrindo aqui, deixa eu botar em tela cheia. Isso. Então, os servos da gleba recebiam a proteção do senhor feudal, lembrando que, como dizíamos ontem, servos podem ser entendidos como camponeses, eram aqueles que moravam no feudo, trabalhavam e, em troca, recebiam proteção, um pedaço de terra para cultivar. Esse pedaço de terra, além de gleba, recebia outro nome, que era manso, né? Então, tinha o manso servil, que era a terra dos servos, e tinha o manso senhorial, que era a terra que produzia alimento para o senhor. Então, os servos, que são também os chamados camponeses, que moravam no feudo, em troca do trabalho, recebiam proteção e um pedaço de terra para eles. Tinham também uma série de obrigações para com o senhor feudal. Obrigações que eram pagas em forma de tributos. Vamos ver algumas dessas formas de impostos, de tributos aí no feudalismo. O tributo, o imposto corvéia. Obrigação de trabalhar alguns dias da semana na terra, olha aí, no manso senhorial. Toda a produção do manso senhorial era destinada para a família, para o castelo do senhor feudal. Outro imposto que tinha no feudalismo, o imposto talha. Era a obrigação de entregar ao nobre, ao senhor feudal, cerca de 1/3 do que produzisse nas terras do manso servil, na terra dos servos. Deu para entender, gente? Então, além de
trabalhar alguns dias na terra do senhor, no manso senhorial. A terra dos camponeses tinha que dar quase metade, um terço, também para o senhor feudal. O imposto banalidades era um tributo cobrado pelo uso de instrumentos ou bens do feudo, como o moinho, o forno, o celeiro, as pontes. Tinha que pagar para usar também isso aí, ó. O imposto chamado de mão morta. No caso de fortalecimento do chefe de uma família servil, ou seja, de servos, de camponeses, quando um chefe dessa família viesse a falecer, os membros restantes da família deveriam uma taxa ao senhor feudal. Não risca a tela, Lucas. Deveriam uma taxa ao senhor feudal para permanecer nas terras em que já estavam instaladas. Deu para entender? Sem querer, professor, desculpa aí. Valeu, Lucas. Ou seja, quando o pai daquela família de camponeses falecesse, para a família continuar a terra, tinha que pagar esse imposto chamado de mão morta. Os camponeses livres, os vilões, né, que moravam nas vilas e não no feudo, viviam em terras situadas entre as propriedades feudais, embora desfrutassem de maior liberdade que os servos que moravam lá no feudo. Viviam, isso os camponeses livres, gente, os vilões, viviam em maior insegurança, porque como eles não estavam dentro dos muros do feudo, então eles estavam mais, digamos assim, dispostos, mais sujeitos, suscetíveis a invasões, a ataques, a violência, a assaltos. Já os camponeses que moravam no feudo, os servos, esses tinham maior segurança. Os vilões que moravam nas vilas, camponeses livres, por não terem a proteção do senhor feudal, tinham maior insegurança, não tanto segurança, porque não estavam sob a proteção de nenhum senhor feudal, como a gente diz. Essa janelinha aí de cotidiano, o que é que ela está dizendo? Que na organização feudal, o servo era obrigado a recolher uma série de tributos, impostos. E na sociedade atual, a gente paga imposto também ou não? Paga. Vários, né? Que pergunta boba, professor. Claro que paga, né? Agora vem umas perguntinhas curiosas aí. Quero ver quem é que vai saber responder, hein, Carlinhos e os demais. O que é que faz uma cobrança se tornar um imposto? Demora muito tempo para pagar. Como alguém disse aí bem baixinho, não deu para entender. Acho que foi Tauan. Como é, Tauan? Não, quando você demora muito tempo para pagar. Veja só, a pergunta é a seguinte. Todo mundo, Iris, e os demais, pode cobrar algum dinheiro de alguém? Ah, eu quero cobrar para você parar o seu carro na rua. Todo mundo pode cobrar isso? Não. Não. Mas É pode claro ter uma... que não, mas tem uns que pagam, né? Tipo, o estacionamento. É aí que nós vamos chegar, né? A O que é que zona faz do essa AI garante cobrança? Acho que foi Carlos que falou. O que é que faz Rian e os demais? Essa cobrança de estacionamento se tornar um imposto. É o valor que é cobrado, é quem cobra. Por exemplo, se Rian disse assim, ó, na rua que eu moro aqui, para parar carro, vai ter que me pagar um valor aí. Isso é imposto? Sei lá. Se qualquer pessoa cobrar, é um imposto? Não. Não é um imposto. Então, o que é que faz um dinheiro cobrado se tornar um imposto? E o cara vai pagar um imposto com esse dinheiro. Sim, mas se pagar, Rian, a um vizinho teu, se o vizinho dizer, ó, seu carro agora para entrar aqui na rua ou ficar parado aqui na beira do meio-fio, aqui na rua, vai ter que pagar um valor. Isso é imposto? Não. Não. Mas ele pode ser um imposto. Se quem cobrar o estacionamento, quando é que ele se torna um imposto? Eu não sei. É quando quem cobra é uma autoridade.
Não é verdade? É uma autoridade, é o governo. O governo, muito bem, Tauan. Então, o que que faz uma cobrança se tornar um imposto? Quando é o governo que cobra. Se quando é qualquer um que cobra, pode ser um Ô, suborno. professor, Sim, é igual na minha casa lá. É que eu tô na casa da minha avó, só que é certo. longe dela. Aí, toda vez que eu vou passar de bicicleta, vai brincar com meus amigos na casa. Aí tem uma casa de uma senhorinha. Sim. Aí é o cara botar o pé lá. Minha filha, pelo amor de Deus, não suba na calçada, que o cimento é frágil. Aí tem hora que eu digo, só falta pagar pedágio, né, para passar pela calçada da senhora. Boa, Carlos lembrou aí outro imposto, né? O pedágio. A senhorinha lá que não quer que passe na calçada dela, ela não tem o direito de cobrar imposto. Ah, para passar aqui na rua ou na calçada, vai ter que pagar. Não, mas o governo pode cobrar o pedágio, como o Carlos lembrou, esse imposto aí, sobre a transição em determinada via, em determinada rua, determinada estrada, rodovia. Então, o que é que faz uma cobrança se tornar imposto? Quando é o governo que cobra. Segundo ponto, de que forma os impostos são pagos? E aí, Dinheiro? Carlos Nali e os demais? Com dinheiro. Mas como é que a gente paga o imposto? Por exemplo, Nália, a farda que a gente está vestindo, o caderno que a gente utiliza, o lápis, a caneta, o celular que a gente compra, tem imposto nesses produtos? Tem. Tem. E como é que a Tem gente... aquele, como é? Não me esqueci o nome. Sim. Parcelas. Tem muitos impostos, né? Tem o IPI em produto, Que a pessoa imposto, compra o celular e fica isso, pagando, né? isso, juros. E aí, como é que os impostos são pagos? Com dinheiro? Sim, gente, é evidente que é dinheiro. Agora ele não quer saber assim a forma material, mas a maneira como é que a gente paga impostos. Vai A gente na recebe um loja? carnezinho ou a gente deposita na Hum. conta do governo? Como é que a gente paga imposto? Tem que pagar em dias e não pode no atrasar. Um cartão. carnezinho? É no cartão, a gente recebe um carnê. Por exemplo, a roupa que a É. gente compra, a gente paga na loja ou no celular, ou, A internet, professor, dá exemplo da internet. por exemplo, vamos dar Ian lembrou aqui para a gente, a energia elétrica. A gente paga o que a gente consome e outra conta à parte do imposto ou é tudo junto? Tudo junto? Tudo Eu junto. acho que é tudo junto. É tudo junto. Se você pegar a conta de energia, vai ter lá, por exemplo, taxa de iluminação pública. 140. Taxa de iluminação pública, ou seja, tem um imposto já acrescentado no preço. E professor, Opa, igual na minha casa, porque na minha sim. casa é a Dá minha outro casa exemplo aí, e em cima é Carlos. o restaurante. Aí o restaurante está fechado e a gente toda vez recebe uma conta de energia a mais. Mas, Nós nem rapaz, usamos o restaurante. que danada. Pois quando reabrir o restaurante, tu manda um vale-refeição aí pro professor, porque só até agora, só o Gabrielzinho que me deu comida. Dependesse do restante, eu ia passar fome. Vamos lá. Então, os impostos são pagos já inclusos no preço das coisas, gente. Né? Terceiro ponto. Qual é a justificativa legal para a cobrança de um tributo ou imposto? Veja, é a continuidade da primeira pergunta. Se só quem pode cobrar imposto é o governo, ele está querendo saber nesse terceiro ponto por que que ele pode cobrar. Qual a justificativa legal? Por que que o governo tem autoridade para cobrar imposto? Por quê? Você vê que eles que mandam na cidade? E para que serve? Né? Já é aí a quarta pergunta. Por que que o governo cobra impostos? Para quê? Reabastecer as coisas da cidade. E Melhorar deixar a cidade bonita. as Muito coisas da bem, cidade. Rian, Nália. Acho que é Tom que está tentando falar aqui. Ô, professor, Oi. e se não tivesse imposto também ia ser muito ruim, né? Em tese seria assim, né, Carlinhos? Os impostos que são, como a gente disse no segundo ponto, já é pago no preço daquilo que consumimos, deveria, como vocês estão dizendo,
se reverter em melhoria para a população, né? Investir na saúde, pagar os médicos, os policiais para a segurança pública, a educação, para a gente, quando quisesse uma educação de melhor qualidade, não ter que pagar um colégio particular para o filho. Todos os impostos deveriam se reverter em bem para a sociedade. O imposto que é cobrado sobre o carro, o chamado IPVA, que anualmente nós pagamos, deveria ser revertido em estradas melhores, sem buraco, bem sinalizadas. Enfim, a justificativa legal é porque o governo deveria cobrar para reverter, devolver para a população em forma de melhoria. Seria também os objetivos da quarta pergunta. Feita essa conversa, essa atualização, como no feudalismo os trabalhadores pagavam impostos com o seu trabalho, hoje nós pagamos com o nosso dinheiro, com aquilo que consumimos. E aí vamos ver, lá no feudalismo, um pouquinho melhor sobre aquele grupo de nobres que eram os cavaleiros, ou seja, aqueles que guerreavam. Quem lê para a gente aí? Posso? Vai, Nália. Os guerreavam. Normalmente, os senhores feudais viviam em um castelo cercado por muros que os defendiam de ataques externos. Aos nobres cabia a tarefa de defender. Calma aí, professor. Aos nobres cabia a tarefa de defesa dos territórios concedidos em benefício por reis e por outros nobres. Era frequente também a conquista de terras, que eram cedidas como feudo aos guerreiros. A origem da nobreza feudal remonta aos tempos do Império Carolíngio. Sua importância social cresceu à medida que esse império enfraqueceu e novas ondas de invasores chegavam à Europa Ocidental, até Ok. meados do século X. Isso. Então, sobre essa classe da nobreza, né? Muitos cavaleiros se tornavam nobres pelas conquistas, as terras que conquistavam, a proteção que havia nos feudos com os muros. E com o passar do tempo, essa nobreza que surgiu lá do Império Carolíngio, que era também o chamado Reino dos Francos, que a gente já estudou, essa nobreza que surge ali, ela só vai aumentando, como Nália leu, a gente pôde acompanhar. Na ilustração, nós temos um castelo na Irlanda, castelo lá dos anos 1100, século XII. E ele diz na legenda que inicialmente os castelos eram feitos de madeira, mas com o passar do tempo, para serem mais resistentes às invasões, passaram a ser construídos em pedras. Os nobres estavam divididos em alta e baixa nobreza. Alta nobreza, duques, condes, marqueses, a gente já procurou explicar isso também, né? Já baixa nobreza, barões, viscondes, cavaleiros. Os últimos cavaleiros prestavam serviços militares aos grandes senhores. Viviam e lutavam por eles, o que exigia um treinamento duro, iniciado ainda na adolescente. Você já pegava em armas, vestia armadura e ia treinar para ser um cavaleiro. E que era a ambição, né, de muita gente na Idade Média. Eu queria ser um cavaleiro assim. Carlinho, leia aí essa janela azul, o jovem cavaleiro. Certo. Tá desligado, Carlos, teu microfone. Vai. O jovem cavaleiro iniciava sua formação como Pajem. pajem de um cavaleiro mais velho e já estabelecido, aprendia a cavalgar, manejar e usar diferentes tipos de armaduras brancas, espadas, lanças, punhais e caças Passar. quando se tornava cavaleiro, jurava defender a justiça e a cristandade. Nessa
ocasião, a espada do cavaleiro era abençoada por um membro do clero em períodos de paz. Nobres e cavaleiros treinavam praticando a caça e participando das torneios, as Chamadas. chamadas justas Torne a retornam imagem da abertura. à imagem da Valeu, abertura. Carlão. Então, olha, algumas informações interessantes aparecem aí. Carlos leu, a gente pôde acompanhar. Primeiro que um cavaleiro, ele iniciava sendo aprendiz de um cavaleiro mais experiente. Segunda informação interessante que aparece aí é que geralmente esses cavaleiros eles eram chamados também para defender a cristandade. Lembra daquela união entre o reino e a igreja, que ambos se beneficiavam, né? Então, mais terras conquistadas aumentava o poder daquele reino e também as pessoas dominadas naquele reino se tornariam cristãs. Então, a igreja ganhava fiéis, o reino ganhava mais terras. Geralmente, quando um cavaleiro saía com outros cavaleiros numa batalha para conquistar terras, também para a igreja e também para o reino, em defesa da fé, expulsar pessoas, como tivemos na história, lutas de cavaleiros cristãos contra invasores muçulmanos, a gente já mencionou isso em aulas passadas. Esse cavaleiro que partia para defender a fé tinha a sua espada abençoada por um membro da igreja, do clero, e ocasionalmente tinha essas disputas entre os cavaleiros, disputas amistosas, né? De diversão, para passar o tempo, chamadas justas. Não eram batalhas de guerra, mas eram batalhas esportivas. Como lá na abertura do capítulo ele mostra um, e aqui está mostrando outra também, com os itens que formavam a armadura dos cavaleiros. Ô, professor, tá fazendo Oi. muito barulho? Pode sim. Tá fazendo muito barulho. Não tá não, Iris, tá bem. Pode deixar ligado. Interpretando documentos. Para revisar o que já estudamos sobre o feudalismo, vamos ler esse texto a seguir. Quer ler, Iris? Sua janelinha rosa? Tá. A maioria? A maioria das terras agrícolas da Europa Ocidental e Central estava dividida em áreas conhecidas como feudos. Em Um feudo consistia feudo consistia apenas uma aldeia e várias centenas de acres da terra em arável, que circundavam nas quais o povo da aldeia trabalhava na orla. A terra arável havia geralmente uma extensa de prados, terrenos ermos, bosques e prados. Nas diversas localidades, os feudos assemelhavam de certa forma. Cada propriedade feudal tinha um senhor. acho que tu pulou aí, Iris. Variavam de tamanho, quinta linha, organização e relações entre os que os habitavam. Mas suas características principais se assemelhavam de certa forma. Continue aí. Cada propriedade feudal tinha um senhor, dizia-se comumente que não havia senhor sem período terra, feudal que não havia senhor sem terra, nem terra sem senhor. O leitor já viu, com certeza, fotografias de solares medievais, e sempre fácil reconhecê-los, porque, fosse no castelo ou apenas uma casa grande de fazenda, eram sempre fortificados. Nessa moradia fortificada, o senhor feudal vivia ou visitava, já que frequentes vezes possuía vários feudos. Alguns senhores chegaram
chegavam mesmo a possuir centenas, com sua família, empregadas e funcionários que administravam sua propriedade. Pastos, prados e bosques e ermos eram usados em comum, mas a terra arável se dividia em duas partes, uma de modo geral e terça parte do todo pertencia ao Senhor, que era chamado de seus domínios. A outra ficava em poder dos arrendatários, Arredantários. que então trabalhavam na terra. Muito bem. Cadeirinha, deixa de riscar a tela, cadeirinha. Então, gente, vocês têm aí algumas informações, né, sobre a configuração, como se organizava o feudo. Essas palavrinhas em vermelho, você tem o glossário no rodapé da página, ou seja, o significado delas, para facilitar as questões que vêm na página 10, que vocês deverão responder e mandar lá no Classroom. Então, preste atenção, Carlos, Tauan e os demais, que a gente vai conversar sobre essas questões agora para facilitar na hora de responder. Quando vocês forem mandar a foto da página 10, para facilitar para o professor ler, vocês mandam só a parte de cima na horizontal a foto. Diz assim, ó, segundo o texto, do que era constituído um feudo, ou de que era? Quais eram as partes, as terras? Tinha só a terra do castelo, tinha terra de plantação, tinha bosque, tinha o quê? Você vai botar aí no primeiro. Quem trabalhava nas terras aráveis, das propriedades feudais? Segunda pergunta. Em sua opinião, por que os castelos eram fortificados? Ele deixa entender isso aí também no texto e não vai ser fácil entender isso, né? Por que os castelos tinham que ter muros, torres, eram fortificados? Terceira pergunta. Em quais partes era dividida a terra arável? E aí está aqui, né? Na antepenúltima linha, você tem aí essa resposta do terceiro. A terra arável se dividia em quantas partes? Duas. Já está aí a resposta na antepenúltima linha, né? Abril. Ok, gente? Então, nós estamos aí no último minuto para casa, página 10 do livro didático. Procura tirar a foto na horizontal, pegando só as respostas, não a página toda, tá? Muito obrigado aí pela presença de todos. Muito bom É vê-los, impossível Nália. estudar com a minha família. Não, mas não atrapalhou não, mulher. Muito Não, bom. foi ela que falou abril. Ah, sério. Muito bom vê-los aqui, Carlos, Isaías, Gabrielzinho, Gabriel Oliveira, Ceci, Malu, Terezinha apareceu, estava subida, Lucas, Tauan, Bia. Oi, Gabrielzinho. Íris, Vitor, Se eu estiver Matheus, escutando alguns Moisés. gritos no... Se ligue, não. Isso aí, Beleza. Davizinho, Bora daqui a pouco, Diego. bora jogar Free Fire. Eu não sei não, Bora. eu sou matuto, rapaz. Só sei jogar a dama e baralho. Lara, Raquel e Lucas. Tenham um abençoado Também só sei restante. jogar baralho, não sei jogar Free Eu Fire, sou não. velho. Sei jogar essas coisas.